Estamos no ar, começando, começando aqui mais uma live do Conde. Saudações a todos vocês. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Começar hoje dizendo, estou melhor. Ontem não fiz a live porque tinha travado da coluna. Fui coisa de velho, né? Fui pegar um peso e aí já viu o que aconteceu, né? E travou totalmente. Hoje estou melhor, estou melhor. Não tão bem por outras coisas, mas também não vou ficar aqui me lamentando com vocês, fazer dessa live aqui uma enfermaria, né? Então, saudações, caras pálidas, estamos forte, estamos aqui para vencer todos os desafios e nada vai segurar, porque aqui comigo, então, estou melhor, o pessoal está perguntando aqui, aliás, eu quero agradecer muito, porque muita gente me mandou melhoras, né, pelas redes sociais, me mandou mensagens, tudo muito lindo. E, inclusive, eu estava tentando encontrar uma mensagem aqui do recadinho que eu dei ontem, mas eu não consigo mais achar porque são muitas mensagens. É a mãe de uma que também assiste a live do Conde, de uma amiga minha que está aqui na minha rede. Ela falou que a mãe dela me mandou uma mensagem super linda. Eu quero dar um beijo para essa mãe, que agora, porque ela não deixou o nome aqui também, mas de repente, se você pudesse anunciar, se você estiver ligado aqui na live do Conde hoje, todo mundo dizendo para mim assim, pô, relaxa, tenta relaxar, faz yoga, acupuntura, toma, vai chupar uma laranja, né? Aquelas coisas assim. Lindos, lindos, lindos as mensagens. Fiquei até comovido. Essa mensagem em particular que a nossa colega fala que a mãe dela pediu, orou por mim, que rezou por mim. Fiquei emocionado mesmo, mas eu não salvei a mensagem, agora eu não consigo mais achar. Acho que foi em outro post, eu estou procurando o post errado, mas paciência, depois eu faço a compilação aqui para vocês direitinho. Muito bacana receber a solidariedade de vocês em função de ontem, que eu fiquei mal. Aí eu aviso, sempre que acontece algum contratempo, eu gosto de avisar, porque eu sei que muita gente espera a live para assistir, e aí eu prefiro avisar antes para não frustrar ninguém, né? Uma coisa assim que eu acho que é uma relação de lealdade que eu tenho com vocês, e vocês comigo também, né? Também. Então, agradeço e a gente começa falando. São vários assuntos hoje. Hoje eu quero trazer um pouco essa questão do Lula. O que o Lula sabia, né? O que será que o Conde vai falar que o Lula sabia? Segredo, segredo. O Lula sabia. O que será que ele sabia? Eu vou explicar direitinho para vocês, mas não agora! Não agora no começo da live. Tem que fazer um suspense para vocês aqui, né? Fazer um suspense. Eu vou passar algumas coisas do noticiário hoje que mexeram comigo, desde daquilo que abriu as notícias e causou um certo estardalhaço na cena da informação, que foi justamente o Bolsonaro dizer que uma jornalista do Estadão, que é a Constanza Rezende, tinha ameaçado, tinha dito que iria arruinar a família Bolsonaro, o Bolsonaro, enfim. E ela ficou com ligações perigosas com outras personagens aí dessa estrutura apodrecida do bolsonarismo, né? Dos milicianos do Rio de Janeiro e tal, laranjas, tudo misturado. O Bolsonaro trouxe essa notícia de um site, de um blog bolsonarista, de uma figura absolutamente obscura, cujo nome agora me escapa também. Foram tantas notícias hoje que se sobrepuseram a essa. Mas eu não quero nem perder muito tempo com isso aqui com vocês. Basicamente, o que chama atenção, e o Wilson Ramos Filho, Xixo, grande jurista brasileiro, me chamou a atenção sobre isso, é
olhar para a imprensa conservadora brasileira e perceber e indagar, né? E indagar se ela vai defender com o mesmo empenho quando o Bolsonaro mentir com relação a outras coisas. Essa é uma pergunta importante, né? Porque a imprensa em uníssono hoje se manifestou ferozmente contra o Bolsonaro em defesa da jornalista do Estadão, tá? Em defesa do jornalista, da jornalista do Estadão. Foi até comovente. Eu brinquei também sobre isso, dizendo assim, puxa, o Bolsonaro vai conseguir unir a imprensa brasileira por uma causa. Já conseguiu, né? Já conseguiu. Gente, estou melhor. Todo mundo perguntando ainda se eu estou bem, se eu não estou bem. Você sabe o que eu pensei? Que assim, fazer a live todo dia, essa live que eu faço, é bem desgastante. Chega uma hora que o corpo não aguenta, porque é muita digressão, é muita, enfim, é muita informação que a gente lida, que a gente modaliza, que a gente cadencia aqui, exige bastante cérebro, né? Tem umas pessoas que brincam comigo dizendo que eu sou estivador, né? Estivador do intelecto. E eu gosto dessa função, desse papel, mas realmente, diariamente, fica uma coisa pesada. Eu vou ver se, de repente, eu não faço um descanso por semana. Afinal, né, a gente tem que descansar no sétimo dia, não é isso? Se eu faço um descanso por semana, porque é puxado realmente, né? Todo dia, sim, é uma coisa... Eu adoro fazer, mas eu acho que eu preciso de um descanso para cuidar da saúde física e mental também. Não sei, o que vocês acham? Acho que é bacana. Acho que a gente dá um tempo, assim, um dia é muito restaurador. É muito restaurador. Porque quando a gente volta renovado. Então, acho que é importante respeitar isso, respeitar o corpo nesse sentido. Eu acho que eu vou começar a fazer isso, um descanso por semana das lives aqui, de qualquer maneira. Estamos aqui hoje, voltando com tudo, para falar sobre a cena política, sobre questões, sempre puxando questões para o mundo da linguagem, da análise, da interpretação de texto, da interpretação dos enunciados. Então, só para fechar, a imprensa toda se mobilizou contra o Bolsonaro, mais uma vez pelo Twitter, ele querendo causar, querendo chamar atenção, é muita carência, né? Muita carência. Mas há de se perguntar se a imprensa vai se mobilizar assim quando ele mentir com relação a outras coisas. É importante que a gente também cobre da imprensa tradicional, peça uma autocrítica da imprensa tradicional, se ela vai também reclamar quando o Bolsonaro mentir com relação ao PT, como ele sempre fez, né? Sempre fez e faz, com relação à esquerda, com relação ao PSOL, com relação ao comunismo, ao socialismo, essas coisas mais genéricas, mais gerais, mais históricas. Mas, em geral, o Bolsonaro ele não consegue dizer a verdade, né? Ele é um mentiroso compulsivo, é um mitômano. É um mitômano. Ele é mito, né? Mitos. Os Minions chamam ele de mito. Então, mitômano, né? É uma espécie de ato falho interrompido, né? Porque tem que continuar o segmento lexical. É mitômano, que é um mentiroso compulsivo. Vive fora da realidade, seduz uma legião de seguidores que gostam de viver fora da realidade. Aliás, quero dizer para vocês que eu terminei já um artigo, ainda vou publicar, justamente sobre isso, né? Qual que é o apelo do bolsonarismo? Porque, afinal de contas, algumas pessoas se lançaram nesse discurso suicida, nesse comportamento absolutamente nonsense de se tornarem fanáticos seguidores de uma figura política obscura, violenta, truculenta, fascista e vazia, essencialmente vazia, sem nada para oferecer. Essa é uma crise do nosso tempo, uma crise forte do nosso tempo, a ausência de sentido na vida. Eu já escrevi sobre isso antes, sobre o bolsonarismo também. Então, eu acho que a ordem do dia, nesse momento, só para a gente tentar alinhavar
essa primeira notícia do dia do Bolsonaro mentindo mais uma vez, um mentiroso compulsivo, mas que ainda encontra apelo, que diminuiu muito, né? O Bolsonaro hoje, ele deve estar com a popularidade na casa dos 30%. Ou seja, com 2 meses de governo, ter uma popularidade na casa dos 30%, ele vai ser o presidente mais impopular da história da civilização. Né? No primeiro ano de governo, no primeiro mês, nos 2 primeiros meses de governo, você tem a popularidade ter despencado desse jeito. A última pesquisa da Datafolha deu 39, mas ela já tem aí quase que um mês dessa pesquisa. Quer dizer, deve estar na casa dos 30, porque na verdade, a população ainda está assimilando os escândalos do Laranjal, dos milicianos do Rio de Janeiro, e mais essa última do post obsceno. A hora que o Datafolha, o Ibope ou o Vox Populi aferirem o efeito deletério para a popularidade do Bolsonaro com aquele vídeo obsceno, a gente vai ver quem são elas, né? Como é que está o pé da popularidade dessa criatura. Bom, mas mesmo assim, existe o que resta agora a um leitor, né? A nós que estamos lendo a realidade política e ao mesmo tempo sofrendo as consequências dessa realidade política, mas estamos lendo, estamos comentando, estamos fazendo artigos, estamos tentando reinstalar o debate público brasileiro. Político, né? Um debate político em que você tem argumentação e contra-argumentação, e não essa pistolagem que a gente acostumou ter. Ora, a gente vai entender o que aconteceu com a linguagem política no Brasil nesses últimos tempos. A gente começa a fazer uma retrospectiva técnica, teórica, da cena política brasileira. E eu posso dizer para vocês, né? Nós temos um fenômeno em curso, um fenômeno que já se repetiu, um fenômeno que já aconteceu. A gente pode dizer claramente nazismo e fascismo, né? Esse fenômeno já aconteceu com outras variáveis, mas é o mesmo fenômeno do ponto de vista da linguagem. O bolsonarismo pode ter as suas diferenças do nazismo e do fascismo, mas estruturalmente, linguisticamente, é muito parecido. É muito parecido. Porque trata-se de uma aniquilação do sujeito. Vou tomar um pouquinho de água aqui, tá tudo bem com vocês? Manda coraçãozinho pra coisa. Manda pra eu sarar. Olha a abelhinha, que bonitinha, ela tá aqui de novo. Vamos ver aqui. Vocês veem que eu tô até um pouco rouco, porque eu fiquei mal mesmo, galera. Não é mole não, viu? Não foi só a coluna. Não foi só a coluna. Outras coisas também, né? A gente se desgasta, né? Muita coisa. Mas não se preocupem, porque vaso ruim não quebra. Tá? Vaso ruim não quebra. Olha só, tem recado para o Lula aqui já, meu querido, que está preso injustamente. A Márcio e o Jean estão exilados. Enquanto eu tiver forças do meu corpo, vou lutar com toda a minha alma para terem vocês de volta. Lucas Rodrigues Ferreira, muito bonito. Um beijo para você, Lucas. Lindo, lindo. Veja, Conde, precisamos de você bem física e emocionalmente. Se é necessário, faça uma pausa semanal. Ninguém é de ferro. Deana Esmeraldo, muito obrigado. Eu acho que eu vou fazer essa pausa semanal. Tem mais um recado. Não, esse recado para o Lula. Justamente, o Lucas postou mais de uma vez. Temos aqui mensagens sobre o feminicídio que continua assolando o país. A regressão da violência contra a mulher. Fácil de explicar, Conde. A verdade é que essa boa parte da população é vazia e obscura. Por isso, encontrar no bolso um representante. Eu acho que o problema, querido, deixa eu ver como é que é seu nome aqui, Edson Ávila. O problema é mais estrutural, tá? Realmente é um segmento da sociedade, não só da sociedade brasileira, mas acho que de toda a sociedade existe um segmento que fica um pouco à deriva do processo civilizatório. Acho que isso está previsto no próprio processo civilizatório. Sociologicamente, a rigor, eu entendo como uma subestrutura que
possibilite que essa moenda da produção de civilização se perpetue. Se é que vocês me entendem. Por exemplo, nazismo e fascismo foram duas situações infames, insuportáveis da civilização humana, mas que, por sua vez, possibilitaram um retorno de um desejo civilizatório por parte das sociedades. No pós-guerra, depois do Holocausto, depois dessa vergonha, depois desse trauma, a sociedade se reorganizou para produzir um mundo um pouco melhor. Então, veja, são ciclos que se repetem. Nós estamos passando basicamente o nosso holocausto brasileiro aqui. Não há de se negar que nós estamos, a sociedade brasileira, estamos todos expostos a um genocídio generalizado, não só humano, subjetivo, mas também cultural. Eles perseguem a cultura, perseguem a educação, perseguem a liberdade de expressão, perseguem tudo que for da ordem da civilização. É a regra, é o modus operandi, é o combustível básico do bolsonarismo. Bom, eu vou só contextualizar um fenômeno mundial que vários pensadores, antropólogos foram relacionando ao longo aí dos últimos 10 anos, talvez 8, talvez um pouco menos, né? Justamente porque esses atentados recentes que aconteceram em Nice, na França, em Berlim, acho que na Suécia, se não me engano, esses atentados nos Estados Unidos, que acontece muito, porque você tem lá quase que toda a população armada, como querem fazer aqui no Brasil, e aí você tem margem para atiradores, franco-atiradores, que vão para a escola, que vão para qualquer lugar e matam todo mundo, para ganharem a notoriedade, de uma certa maneira também, a notoriedade. Mas qual que é a explicação básica para esse tipo de atentado? Porque eles não são terroristas. Isso é interessante, tá? Não é o terrorismo. Eles não estão defendendo uma bandeira política, o atentado de Nice, né? É uma outra coisa, é um outro fenômeno. É um fenômeno do esquecimento, da deriva subjetiva. Alguns analistas, com os quais eu concordo, leem dessa maneira. O sujeito que pega um caminhão e sai atropelando todo mundo e depois se mata, ele não está fazendo um gesto político. Tampouco está fazendo um gesto de notoriedade, para se tornar famoso, deixar uma carta. Você vê que isso no Brasil já estava acontecendo também. Aquele assassinato familiar de Campinas, que foi na virada do ano, o cara matou 13 pessoas da família, os filhos pequenos, esposa e tudo mais, depois se matou. Veja, o que leva a isso? Inclusive tem a ver com o feminicídio também, mas daí um pouco menos, porque o feminicídio já é tem uma outra origem cultural. Mas a deriva. O sujeito não tem mais sentido na vida. A vida dele não tem sentido. Portanto, se a vida dele não tem sentido, ele tende a querer aniquilar a vida de todo mundo. Que é o que eventualmente poderá dar algum sentido para a vida dele. Evidentemente não é o caso, não vai dar sentido nenhum. Mas o perigo, né, civilizatório que nós estamos passando, justamente pela explosão tecnológica, a explosão das interações, a questão da privacidade, a questão do esgotamento de um processo democrático, de um protocolo democrático no mundo todo. Estive conversando acho que com o próprio Rogério Skylab, que é o meu grande parceiro de papos políticos aí toda sexta-feira. A democracia, depois, por estar no olho do furacão também dessas revoluções tecnológicas, WhatsApp, Facebook, Google, Instagram, todas as plataformas tecnológicas, entrou numa espécie de crise
crise de representação, que aconteceu no Brasil também. Então está tudo associado, digamos, nós temos uma crise de representação. Ora, deixa eu avançar, porque senão eu vou digredir muito nessa questão mais genérica. Eu quero explicar o bolsonarismo. Vocês deixam eu explicar um pouquinho? Porque o bolsonarismo está em crise agora. Agora é ele que entrou em crise. É ele que vai ser... vai sofrer um processo de deteriorização acelerado. Veja, por que uma pessoa... Vamos tentar entender um pouquinho a origem dessa adesão. Evidentemente, você tem o ódio ao PT à esquerda, que foi insuflado pelas mídias conservadoras ao longo de décadas, né? Não foi só no mensalão, não foi só depois que o Lula foi presidente, não foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi desde que o PT apareceu. Desde que o PT apareceu na sociedade brasileira, nos anos 80, a elite brasileira passou a atacar profundamente. Deterioração. Eu estou aqui em volta, obrigado, Beth Story. Quer impedir o PT de chegar ao poder, à esquerda, que é o povo. O povo não interessa para a elite, para o mercado. Não quer saber de povo. Não quer saber das pessoas. Ora, se você tem um segmento político no Brasil que representa justamente isso, as pessoas, esse segmento vai ser inimigo do sistema ad infinitum, ad eterno. Se o PT se mostrasse próximo do sistema e tudo mais, se o Lula não fosse perseguido, levando-se em conta como que a sociedade brasileira é assim, aí que seria estranho. Aí provavelmente a gente teria a desconfiança de que o Lula teria aderido aos protocolos do sistema da elite escravocrata brasileira, mas não. Na verdade, essa perseguição ao Lula é a prova mais exemplar e grandiosa para o fato de que o Lula não traiu as suas origens. Tá? O Lula não traiu suas origens. Por isso que ele é perseguido. E veja como eles são fortes, continuam sendo fortes e foram fortes durante todos esses 39 anos do PT. Eu gosto de falar do PT mesmo. Eu gosto mesmo. Porque é único. Tá? É único. Configuração única, projeto único, totalmente diferente dos outros partidos, inclusive de esquerda. E se a aliança entre os partidos de esquerda acontece, melhor ainda, porque você tem diversidade. Eu tenho um PT que age de uma maneira singular, outros que agem de outras maneiras singulares, e eles podem fazer uma concertação partidária, sim, sem problema nenhum. Mas na situação brasileira, ora, PT representa a força, é o partido mais popular do país. Eu repito isso sempre, porque isso sempre é esquecido. Por que você repete tanto isso, Conde? Porque isso sempre é esquecido. Que o PT é o partido mais popular do país, que o PT esteve em todas as eleições majoritárias ou ganhando ou ficando em segundo lugar. Eu tenho de dizer. Porque as pessoas esquecem. Então o Conde vai ficar lá, cinetinha da lembrança, sempre para lembrar essa coisa do PT. Bom, obviamente o PT sempre foi combatido nesse sentido. Então o ódio ao PT, essa aversão, esse pânico, que num dado momento da nossa história ficou muito reduzido. Porque quando o Lula saiu do governo em 2010, ele saiu com quase 90% de aprovação popular. As pessoas gostavam do PT, o brasileiro amava o PT. Depois você teve oscilações em função de problemas que são da ordem também do imponderável de uma sociedade tão grande e complexa como a brasileira. Normal, é da democracia da vida.
Mas nessa degradação deliberada, assistida, estimulada pela imprensa, da identificação do povo com o PT, o que a imprensa, o que a elite brasileira quis fazer e fez? Com dificuldade, hein? Porque o PT é resiliente. Mas ela queria acabar com o casamento do povo brasileiro com o PT. E isso é muito perigoso para eles. Vocês estão me acompanhando? Eu estou sendo claro no que eu estou dizendo, queridos? Tudo bem? Todo mundo aqui curtindo? Deixa eu ver aqui, pessoal no YouTube comentando. O PT tem raízes fortes. Sim, o povo tem seu direito de cidadania. Acordem, Lula livre, o Brasil é nosso. Daqui a pouco eu vou chegar nisso. O Gelson Romão dizendo isso. E a PT tem raízes fortes, Nélio Assis. Eu vou chegar logo no Lula, no que o Lula sabia e no que nós iremos aqui amarrar e fechar essa reflexão sobre o bolsonarismo, sobre a derrocada do bolsonarismo e sobre a força do PT, que tudo mais vai acabar. Bolsonarismo, tucanismo já acabou, o PT continua lá, forte. Ou não? Claro que sim. Tem 4 governadores, 54 deputados, senadores acho que são 4 também. Quer dizer, a representação está forte. Você tem alguns problemas ainda, enfim, né? Mas não existe essa coisa da hegemonia. Isso é errado. O PT acabou sendo hegemônico durante um tempo, não porque ele buscou a hegemonia, como o Ciro Gomes, chorão, fala o tempo todo, ele que está quase um aliado do Bolsonaro. Não é isso. É porque é natural. Você não tem enfim, uma oposição que faça jus a conquistar um espaço político consolidado. Você não teve no passado recente. Você teve muitas fragmentações no campo da esquerda fora do PT. E o que acontece? O PT fica hegemônico. Não porque ele busque isso, que ele lute por isso, mas é natural da configuração social, inclusive, que está na estrutura do PT. Mas eu estou dizendo tudo isso para explicar o bolsonarismo. Tá? Então, o bolsonarismo nasce também desse ódio que é semeado ano a ano contra o povo, contra o PT, contra a representação popular. O bolsonarismo nasce daí. Ele aceita essa tese de que o PT traiu o povo. Construída, esse simulacro que a imprensa e as elites construíram anos a fio e atacaram anos a fio o PT para construir essa narrativa. Bom, mas não é só isso. Isso é uma parte da explicação. A outra parte é justamente aquele fenômeno global. Existe uma parcela da sociedade que não vê sentido na vida, que acha um tédio sonhar, que acha um tédio a utopia, que acha um tédio subir na vida, ganhar espaço, crescer profissionalmente. Porque dá trabalho viver, dá trabalho estudar, dá trabalho você buscar uma formação profissional. Você tem que se esforçar. Tem gente que não gosta de fazer isso. Ora, esse segmento vai se sentir extremamente confortável dentro de um discurso que é destrutivo, que é um discurso reativo, que é um discurso que acaba promovendo um escudo de proteção para a própria ignorância das pessoas. Porque debater com um petista sempre foi difícil. Vocês se lembram disso? Isso já nos anos 80 era conhecido. Putz, conversar com petista, meu Deus do céu, né? Porque o pessoal é bom, o pessoal argumenta. O pessoal vai para dentro. Então, os preguiçosos não gostavam de debater com petista. O tempo todo foi assim. Vocês viveram isso? Era divertido isso. Tinha até fama de chato, né? Pô, aquela pessoa é petista e tal. Nossa, não dá nem para conversar, porque era muita paixão, era muita
enfim, energia política. Não era fanatismo, era energia. E aí o bolsonarismo ele nasce dessa preguiça, basicamente. É até uma tese que pode ser muito brasileira, né? A gente pode pegar para a gente. Nasce dessa preguiça, mas nasce desse movimento global da deriva, do sentido aniquilado. Né? O sujeito não tem mais sentido na vida. Ele não se identifica com nada. Ele não se identifica com religião. Ele não se identifica com o governo do seu país. Ele não se identifica com a sua família. Ele não se identifica com o seu trabalho. E ele se torna uma bomba relógio subjetiva espalhada por aí e com um risco muito grande, que é o risco de pegar um caminhão e sair atropelando todo mundo. Esse é o espírito assassino do bolsonarismo. Tanto que nós vimos aí durante as eleições bolsonaristas assassinando petistas. Uma coisa que deveria também ser muito bem lembrada nesse momento. Eu vejo uma zona de esquecimento muito grande no Brasil, inclusive dentro das próprias trincheiras da esquerda. A gente não pode esquecer que bolsonaristas assassinaram petistas. O caso emblemático do Modo Catendê, mas você teve muitos outros espalhados pelo Brasil, inclusive associados também à questão de intolerância à orientação de gênero, de intolerância à LGBT, enfim, à própria mulher. A explosão de feminicídio está diretamente ligada aos princípios propostos por esse bolsonarismo miliciano que tomou o país. Então você tem um segmento. Agora, dentro do bolsonarismo, você não tem, evidentemente, só esse perfil, é estrutural. Esse perfil assassino e tal, psicopata, ele evidentemente, é um campo propício para emergir esse tipo de personagem. Infelizmente, né? Esse que é o problema, porque o problema é a escala. Aí você tem um campo que se caracteriza e se consolida na nossa realidade social, que é o bolsonarismo, que é um campo que defende a violência, que defende a intolerância abertamente, né? Que defende a aniquilação do seu outro abertamente, que defende o ataque à cultura abertamente. Evidentemente, aonde vai nascer a violência na sociedade? Qual vai ser o lugar mais fértil, onde vai estar o esterco mais fresquinho para nascer a violência social? Ora, no bolsonarismo, é claro. A violência está ali. Ele abarca a violência. O bolsonarismo conquista. Isso é linguístico, ó. Acaba entrando numa relação de sinonímia. Porque o sujeito mata, ele talvez nem saiba quem é Bolsonaro, mas ele mata um gay ou uma lésbica, alguém da comunidade LGBT, e sai gritando Bolsonaro. Para quê? Para intimidar as pessoas, porque ele sabe que a palavra, o nome próprio, Bolsonaro, é intimidatório. Então, de uma certa maneira, queridos, o bolsonarismo criou um escudo protetor para a burrice, né? A pessoa não tem condições, ela não sonha, o desejo dela é prejudicado. Porque todo sujeito precisa desejar alguma coisa para ele poder organizar o seu mundo simbólico e a sua expressão e o seu caminho, o seu destino. Se ele não organiza esse desejo, se ele não sabe o que ele quer, ele vai ser estilhaçado internamente. E aí aparece o bolsonarismo acenando para ele: oi, vem para cá, vem para mim, que eu te ajudo. Porque se você vier aqui, você não vai precisar explicar mais nada. É só você dizer assim: Lula tá preso babaca, que tudo se resolve. É só você dizer 17 mito, que tudo se resolve. É o aniquilamento do argumento. Ora, isso é sedutor. É sedutor porque o fanatismo, nesse sentido, é intimidatório. As pessoas têm medo de chegar num fanático bolsonarista porque sabem que ele tem uma probabilidade de ser uma pessoa violenta. Já não bastasse o medo
de o segmento da esquerda, dos petistas, se expressarem, vestirem a camisa e saírem para as ruas, por uma questão quase que etiquetal. Ai, o que a pessoa vai pensar se ela me vê com a camisa do Lula? Tem muita gente aí que, ó, é uma coisa assustadora. Pessoas que têm medo, porque têm medo de sofrerem represálias etiquetais sociais, porque estão alinhadas a um certo segmento historicamente conectado ao povo trabalhador brasileiro. Então a pessoa ela gosta do Lula, ela gosta do PT, mas ela esconde. Gente, isso aconteceu muito, inclusive, no período pré-golpe. O período pré-golpe é filho desse processo de amedrontamento dos simpatizantes ao PT, esquerda brasileira, e ao segmento democrático civilizatório. Eles se esconderam. Nós nos escondemos. Eu me incluo nesse processo também. Porque toda essa projeção que eu apresento agora para vocês, ela não aconteceu lá atrás. Eu acho que deveria ter acontecido. Talvez eu sofresse consequências gravíssimas. Mas acho que, enfim, a história, a linguagem, ela vai se moldando, se automoldando espontaneamente. A gente também não tem como. Poucas pessoas podem induzir uma discursividade. Uma delas é o Lula. Tá? Deixa eu ver o YouTube aqui, pessoal. Aqui no YouTube nós estamos na metade da live, já estamos avançando muito já para o final da live. Gustavo, tarará, as pessoas estão curtindo a live, queremos Lula na rua e Moro na cadeia. No final, o bandido era o juiz Eco. Deixa eu fechar essa reflexão sobre o bolsonarismo. Vocês estão entendendo? Vocês estão curtindo essa reflexão sobre o bolsonarismo? Eu já vou concluir para chegar no que o Lula sabia. O Lula sabia disso, entre outras coisas. Esse é só um pedacinho do que ele sabia, porque ele sabe muito mais do que a gente imagina. O silêncio dele é eloquente, né? Aliás, a prisão dele é muito eloquente. É muito eloquente. Mas antes de chegar nisso, deixa eu finalizar a minha interpretação do bolsonarismo. Então, é sedutor, as pessoas se sentiram seduzidas, facilitava a vida, você não ter de argumentar mais nada. Quer dizer, você quer ir para o embate político e ganhar espaço? Não precisa argumentar mais nada. É só dizer Bolsonaro e está tudo feito. Lula está preso babaca, é só isso. Isso é a aniquilação da linguagem. Isso é a aniquilação do sujeito. Isso tem um preço. Tem um preço. Você vê que os bolsonaristas sumiram das redes digitais, eles monitoravam minha live, monitoravam várias outras manifestações do segmento democrático pela internet, e agora eles estão escondidos. Quiçá eles estão operando, eles foram reativados agora para defender a Gabriela Hart, que chancelou aquele estado paralelo da Lava Jato, com um fundo de 2,5 bilhões, que é do povo brasileiro, sendo usado para uma força-tarefa, politicamente para fazer proselitismo, gerenciada por um pastor, que é o Deltan Dallagnol, que por acaso também é um procurador. Terrível isso. Foram mobilizadas porque, na verdade, eles nem sabem mais para onde eles vão. Eles nem sabem mais. O Moro é um potencial traidor do Bolsonaro. Eles estão em campos diferentes. O Bolsonaro está totalmente apodrecido nesse momento. Politicamente, do ponto de vista da linguagem também, totalmente apodrecido. Ninguém suporta mais o Bolsonaro, nem os seus próprios aliados internos ali do chão da fábrica de Brasília. A pergunta é como fazer agora. Teve uma notícia hoje que algumas pessoas já estão discutindo o afastamento do Bolsonaro. Isso já deve... O Rodrigo Maia, queridos, tá? O Rodrigo Maia, com aquela carinha dele de bobinho, ele deve estar discutindo isso nas últimas semanas com intensidade.
A gente não precisa ter. Esse é um pouco a limitação desse jornalismo factual, que se pretende factual, neutro e objetivo dos anos do século XX, que não explora as possibilidades óbvias do discurso, daquilo que está acontecendo no Brasil. Porque o político, se o jornalista acha que ele tem um informante no mundo político. A Mônica Bergamo, com todo respeito, né? Todo mundo, né? O Anselmo Góes, esse pessoal, Eliane Cantanhede, né? Telefona pro Aécio, telefona e conhece, André Sadi, que é meio parente do Aécio e tudo mais, né? Acha que os políticos vão dizer a verdade para eles. Para um jornalista. Ora. Justamente não. Não vão falar. Os informantes são desinformantes. As pessoas internas que comentam aqueles bastidores, as fofoquinhas do governo que acabam produzindo toda a repercussão política de algum acontecimento, tudo isso é plantado. Os políticos, eles são mais espertos que os jornalistas nesse sentido. Eles plantam informações, eles plantam rumores. O Serra é especialista nisso. A Folha de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, é sócia do José Serra. Nesse regime de plantar informações bobinhas na coluna social, né? De reflexões aqui e ali, de conversa de bastidor, de proteção da fonte, nesse sentido, uma proteção que é garantida por lei e tudo mais, mas é uma proteção meio que hipócrita, né? E que te leva a desinformar as pessoas. Bom, eu preciso finalizar logo a ideia do bolsonarismo para poder entrar na questão do Lula. Portanto, esse segmento é da estrutura da linguagem. Que eles se sintam seduzidos por um campo político tão rasteiro. É confortável você não ter de argumentar nada, simplesmente gritar palavras de ordem. Por isso que justamente acontece aquela coisa assim, somos todos Queiroz, somos todos robôs do Bolsonaro, e não sei o quê. É muito limitado o universo articulatório, argumentativo dessas pessoas, praticamente não existe. Então, o que eles podem fazer? Eles se transubstanciam e se transformam em milhões de Bolsonaros, que a rigor não tem nada a dizer, e aí aplaca aquela limitação subjetiva intelectual desses seguidores do Bolsonaro. E você tem o bolsonarismo. Ora, esse bolsonarismo ele está em crise. Ele está em crise porque a linguagem ela volta. Você não tem como aniquilar a linguagem para sempre. Você aniquila. Pode durar um tempo. O nazismo durou 2 décadas. 1 década, né? 1 década, sim, fortemente, né? Mas nós já estamos aí indo para 5 anos, praticamente, de um bolsonarismo incubado, misturado com temerismo e misturado com tucanismo. Que é o ódio à civilização, que é o ódio ao trabalho político que você tem que fazer e que dá muito trabalho. Ora, dá sentido para a sua vida, dá trabalho. Não é trivial você ser uma pessoa resolvida com relação ao sentido da tua vida. Pessoas acabam vivendo com medo. Poucas pessoas conseguem chegar a uma situação, não precisa ser totalmente resolvida, porque isso é impossível. Mas assim, minimamente, você saber seu desejo, você saber a condição do teu trabalho, você não aceitar ingerência com relação à sua vida, ao seu próprio trabalho, e poder trabalhar com tesão, e viver com tesão, e produzir as coisas que você gosta. Então, veja, isso é perigoso. O sistema não gosta de que os sujeitos sejam insinuantes, que eles produzam utopia, que eles produzam ideia, porque a utopia você produz para depois ela se tornar realidade. Quem combate a utopia pelo puro e mero conceito
é uma pessoa bastante prejudicada intelectualmente, não entende o que é utopia. A utopia é necessária. Qualquer avanço na sociedade depende de um sentimento de utopia. O mais sutil e pequeno que seja. Do sentido da utopia. Ou, melhor do que isso, ressignifique a utopia. Não fique com aquele conceitozinho ultrapassado dos anos 50. Então, o que é interessante é que a gente percebe que o bolsonarismo está ruindo, porque a linguagem retorna. É o retorno da linguagem. Não dá para você se aniquilar o tempo todo, porque o próprio bolsonarista também se aniquila enquanto sujeito, enquanto partícipe de um processo político. Ele se aniquila, ele não consegue mais entrar no processo político. Fica à deriva. É o prêmio que ele recebe por ter abdicado da própria capacidade, faculdade da linguagem. Essa é a grande questão para mim. No Brasil, nesse momento, nós tivemos um colapso da linguagem política e, consequentemente, da linguagem social. Nós não podemos querer pouco. Isso, para mim, Estou conversando hoje com a querida Nicole, esqueci o sobrenome dela, querida amiga, inbox aqui pelo Facebook. Por isso que eu peço para vocês me seguirem no Facebook, me acompanharem. No YouTube, inscreva-se no canal do Conde. Acho que a gente vai virar 13 mil hoje. Sabe por quê? Porque a interação entre nós é muito importante e ajuda a gente a pensar o país, pensar a nossa própria vida de maneira mais intensa e mais interessante. Bom, estava falando com ela sobre todos esses processos de linguagem, quais seriam as estratégias para a gente reverter esse processo. O processo já está sendo revertido. É espontâneo isso. Né? Agora, há um perigo de um segmento civilizatório não aproveitar essa tendência da linguagem a retornar ao protagonismo do processo social. Você vai dizer assim, mas Conde, a linguagem sempre é protagonista do processo social. A linguagem é infinita. Ela pode ser protagonista também como uma antilinguagem, como é essa do bolsonarismo. Agora, a linguagem per se, a linguagem ipsis literis, aquela que tem um protocolo de produção de sentido histórico, ela está em vias de retornar com muita força, sobretudo no Brasil, e como o processo é global, acho que também retornar no cenário americano também, ainda com todas as singularidades da sociedade americana. E nas próprias democracias europeias, que se assustaram também com o recrudescimento de uma barbárie discursiva. Então, o bolsonarismo rui, os bolsonaristas começam a se reorganizar, eles fatalmente serão empurrados para outros locais do faber político, da identificação política. O bolsonarismo vai se encaminhando para a vala da história. Assim como o nazismo foi eliminado nos anos em 1945, o fascismo também. Processos um pouco diferentes, mas estruturalmente e linguisticamente similares. Ora, agora vamos para o Lula. Então você tem essa reflexão sobre o bolsonarismo, ela vai estar mais explicitada no meu artigo que eu vou publicar. Espero que hoje eu ainda vou conversar com a minha editora. Mas vamos para o Lula. O que o Lula sabia, Conde? Revelando agora aqui, né? Revelando para vocês. O que ele sabia? Ora, o Lula sabia que todo esse processo do bolsonarismo estava fadado ao fracasso absoluto. Dá licença, eu tomo uma água. É curioso porque
no meu trabalho de codificação do processo linguístico político, toda vez que eu consigo chegar numa tese, numa conclusão de um ciclo que se fecha e que acelera e que apronta para um outro ciclo, portanto, o Lula me vem imediatamente na cabeça como um agente que previu tudo aquilo e que só está esperando o momento do retorno da linguagem. É muito interessante isso. Então, o Lula, você acha que o Lula não sabia que o Sérgio Moro iria cair nesse descrédito absoluto da sociedade brasileira de maneira generalizada? Ora, o Sérgio Moro é considerado o algoz do Lula, o inimigo do Lula. O cara que levou o Lula para a cadeia e que achou que isso iria dar a ele notoriedade, como deu, mas que iria dar um lugar consagrado no panteão dos vultos políticos e judiciais brasileiros. Até um certo ponto deu. E muita gente criticou o Lula. Pô, por que você não foi para a embaixada? Por que você não foi não sei aonde? E não sei o que lá. Ele não foi, ele ficou, porque ele sabia. Ele sabia que todo esse processo em torno da sua condenação iria apodrecer e ruir em praça pública, que é o que está acontecendo agora. Embora as instituições ainda não entendam isso, porque elas vão demorar um pouco para entender, o processo contra o Lula não tem mais nenhuma consistência possível. Não existe mais possibilidade de isso acontecer. A prova de amor do povo brasileiro, a solidariedade, o que o Lula vem passando, a sua aparição no enterro do seu neto, toda essa sequência as suas mensagens, essa sequência de fatos em torno da figura do Lula, tudo isso adensou de uma tal maneira a sua imagem para o mundo, esse favoritismo que ele leva para vencer o Prêmio Nobel da Paz. Não é só a concretização do prêmio que importa nesse momento para o Lula. O que importa é que o mundo está se mobilizando e se mobilizou para conceder esse prêmio para o Lula. É uma coisa sem precedente na premiação do Nobel. O Lula, queridos, é como se a masmorra de Curitiba fosse um camarote. Ele está assistindo tudo isso de camarote, evidentemente. Ele não é sádico e ele se preocupa demais com o povo brasileiro. Ele não está se divertindo, não é isso. Mas ele está dentro daquilo. Inclusive, acho que até aquilo que o Lula sabia, a previsão interna que ele tinha de que todo esse processo, toda a mentira desse processo seria um dia revelada, acho que a previsão dele foi até conservadora. Talvez ele não esperasse que tão cedo, o Sérgio Moro fosse desmascarado. O Sérgio Moro teve ejaculação precoce, querido. Ele aceitou rápido demais um cargo público no governo e de uma figura que estava já em estado de putrefação avançada, que é o Bolsonaro. Então, nesse sentido, quem é o grande protagonista estrategista que está logrando êxito nesse momento? É o Lula. Para variar, mais uma vez, e para horror do sistema da elite brasileira escravocrata que gosta de pisar no trabalhador. Eles vão sentir mais uma vez a frustração de terem de conceder o espaço político para uma figura tão amada, tão consagrada como Lula. Isso é impressionante. Esse processo está em curso. Portanto, eu disse isso em outros momentos, o Lula, naquela prisão política, acaba se destacando e se diferenciando de todo o processo apodrecido político golpista e pós-golpista que se deu em torno
do ataque à sua imagem, do ataque ao PT, do ataque a todos os protagonistas da esquerda brasileira, sobretudo petista. Então, o bolsonarismo não vai aguentar mais muito tempo. E toda essa história de golpe militar, de militares, né? O amadorismo e a incompetência do bolsonarismo é tão grande que eles estão em conflagração absoluta. O Olavo de Carvalho surtando porque demitiram apadrinhados dele, os militares tendo de explicar toda hora essa tendência patológica do Bolsonaro a se manifestar de maneira grotesca numa plataforma digital, para que o mundo seja testemunha da sua limitação intelectual e da sua incapacidade política generalizada. Um governo em que o líder e o representante do governo está na Antártida, nesse momento, que é o Onyx Lorenzoni. Para fugir da quentura de Brasília, ele foi para o continente gelado. E não tem ninguém liderando o governo. E eles querem aprovar a reforma da Previdência como? Não vão aprovar. Então, eles estão numa derrocada profunda, acentuada, e a nossa imprensa, o nosso jornalismo glorioso, continua patinando na própria incompetência técnica de produzir informação, que fica mais ao cargo da blogosfera progressista, com suas limitações também. Então, portanto, o Lula está numa situação absolutamente privilegiada. É por isso que ele consegue dormir, põe a cabeça no travesseiro. Por isso que ele está produtivo. Ele deve ser um dos caras hoje que mais lê no Brasil, que mais escreve no Brasil. O volume de mensagens das articulações que ele produz de dentro daquela masmorra de Curitiba. As mensagens que ele passa. Em 1 hora de visita ao Lula, as pessoas que saem de lá e contam o volume de coisas que ele consegue dizer, produzir, estimular para os seus visitantes, o exemplo que ele continua dando, e isso é o mais forte de tudo, e é isso também que ele sabia. Ele sabia que se ele aceitasse dançar, aspas, com a Lava Jato, ou negociar alguma coisa, uma prisão domiciliar, ou ir para uma embaixada, se ele aceitasse esse joguinho, que é um jogo secundário, que não é jogo de quem é um vulto político universal, ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria bastante prejudicado nesse momento. Então ele foi às últimas consequências. E ele está conquistando uma vitória estratégica, histórica, sem precedentes, mais uma vez. O Lula é surpreendente. Depois de criar o PT, depois de fazer um partido como o PT, único no mundo, de modificar a realidade social de um país inteiro, ele ainda vai promover, depois de ser perseguido e preso, ele ainda vai promover uma outra revolução no país. Esse é o ponto que eu quero deixar hoje para minha live. Então, o Lula sabia. Ele sabia de tudo isso que ia acontecer e ele se preparou para esse momento agora posterior a essa derrocada do Sérgio Moro, do Bolsonaro, e de todo o bolsonarismo, e de todo esse campo conservador aí, que não consegue administrar nada, que o povo brasileiro sabe. O João Dória não sabe administrar São Paulo. O Bruno Covas é uma vergonha. Todos os viadutos de São Paulo estão condenados. Essa chuva que deu em São Paulo foi uma chuva forte, evidentemente, mas existe prevenção para isso. Isso é descaso do poder público. A merenda que está sendo servida aos alunos da rede estadual do estado de São Paulo, uma vergonha, uma farinata, arroz com farofa. Depois de um processo que o Haddad induziu na prefeitura de São Paulo, de uma merenda nutricional equacionada, cuidada, historicamente pensada, com o cardápio de comidas típicas da região. Você tem o desmantelamento absoluto do Estado brasileiro em todos os estados. Não existe governo no estado de São Paulo. É um clubinho de amigos. Eu nem vou falar do Rio, de Minas, porque também a situação é muito similar. Muito similar.
Nós temos aí um bastião de civilidade que é o Nordeste brasileiro. Nesse momento, que pode salvar o Brasil nos próximos anos. Então, veja, Lula forte, restaurado, descansado, né? No momento que ele sair, ele vai sair desse lugar, vai sair para consagração absoluta. Nós temos de ser menos ceticistas e entreguistas. As pessoas que ainda confiam na democracia e nas suas próprias vidas, porque não tem escolha. Você não pode jogar a toalha. E se essa prisão do Lula, se ela vai demorar mais alguns meses, ou se vai demorar mais um ano, ou se vai demorar mais não sei quanto, ela vai terminar. E quando ela terminar, a gente vai ver um Lula saindo de lá muito poderoso para restabelecer uma ordem democrática e civilizatória no Brasil. Ela é a nossa esperança, porque ele não vai se entregar. Ele não vai se entregar e ele é jovem e ele é forte. Eu queria dizer isso para vocês. Para finalizar, dizer do Zé de Abreu, o Zé de Abreu está sendo uma inspiração muito grande para o Brasil inteiro. Tem gente que está de frescurinha, de beicinho com o Zé de Abreu. Para com isso. A pessoa não tem capacidade de entender o que é uma ação irreverente, mas ao mesmo tempo muito política e muito séria. O Zé de Abreu veio para abalar as estruturas. Ele pode ser o estopim da derrocada do Bolsonaro e já está sendo, na minha opinião. Ele é muito mais presidente nesse momento do Brasil do que o Bolsonaro. E como o Bolsonaro é muito infantil, ele não consegue entender isso e tá magoado com o Zé de Abreu. Ele tá chateado, o Bolsonaro, porque ele é muito crianção, né? Ele não gosta de perder o brinquedinho dele. Tá em mergulho profundo de popularidade, enquanto o Zé de Abreu parece um jato subindo para a estratosfera do ponto de vista da popularidade. Por quê? Porque o Zé de Abreu é um cara marrento, é um cara popular, escancaradamente do povo, e que transubstancia o Lula aqui fora para a gente poder, até porque ele é um ator e ele tem o domínio do protocolo teatral. Então ele tá fazendo esse papel com extrema competência, sutileza e inteligência. E tanto ele quanto o Lula são muito importantes nesse momento para a democracia brasileira. Tudo bem? Então, agradeço a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado pela presença na live. Um dia sem live me deixa com saudade. E façam as inscrições no canal do Conde. Amanhã estaremos de volta aqui para mais uma live do Conde. Quem sabe com música. Vamos ver se amanhã eu consigo tocar uma música para vocês. Caras pardas! Um beijo! Valeu! E até a próxima!